E aí, pessoal, hoje eu vou contar pra vocês aqui uma história do tempo que eu era criança aí, pré-adolescente. É sobre um rapazinho chamado Celinho. Celinho é igualzinho esse cara aí, carinha aí no canto direito da tela, calvo. Só que o Celinho, antes desse episódio que eu vou narrar aqui, o Celinho tinha cabelo nessa parte da cabeça aí. Foi depois do que aconteceu, que eu vou contar, que ele ficou desse jeito, né? Então, o game aí no fundo é o Schoolboy Runaway, que é basicamente você tem que tentar fugir dos seus pais para você ir vagabundear na rua com seus colegas. Só que você tirou nota baixa e você ficou de castigo. Esse game é hilário, porque se você vacila, a sua mãe te pega, te dá uns tapão na cara, que você vira pro lado, cai no chão e você tem que fazer um monte de coisa que ela pede. Lavar a louça, limpar o chão, varrer a casa, levar o lixo pra fora. E o seu pai é um tremendo do ignorantão também. Que se ele te pega, ele te mete a cintada e te mete uns tapas, as porradas. Esse game é muito da hora, só que é difícil, né? Que é de você resolver enigmas. Dificílimo. Então, voltando aqui para a história do Celinho, eu era pré-adolescente, né? O Celinho era um vizinho aqui do lado da minha casa. Ele era de uma família de nordestino. Nordestino não, do norte, que ele era da Bahia. Bem Bahia mesmo, bem longe, é o sertão da Bahia. Agora que eu me lembrei, sertão da Bahia. E a família dele era bem pobre, morava aqui do lado da minha casa, né? Casa de aluguel. E o pai dele trabalhava na Coca-Cola, né? Descarregando aqueles fardos, aqueles engradados de bebida. E a mãe dele era empregada doméstica. Ele tinha mais dois irmãozinhos, né? Uma irmãzinha pequena e um outro irmão quase da idade dele, com 11, 12 anos. Aí a gente brincava aqui junto, tudo. Aí um dia a gente acordou à noite assim, mas escutando um escândalo do pai dele berrando assim, aquele sotaque nordestino carregado. Miserável, filho de uma égua, eu te mato, eu te pego. Eu esqueci como é que ele falava na época, mas era assim: seu lixo, toma jeito de homem, cabra. E batendo no Celinho, e o Celinho gritava, o Celinho esperneava, e as criançadas gritando, chorando lá. Aí no outro dia a gente ficou sabendo que o Celinho foi flagrado espiando a tia dele tomando banho pela fechadura do banheiro e batendo uma punhetinha vendo a tia. Aí o pai dele pegou, deu uma surra homérica, uma surra devastadora no Celinho, e até aí tudo bem, né? Aí não foi tão forte assim. Aí passaram-se os dias, aí aconteceu de novo isso daí. Pegou o Celinho, batendo uma bronha, olhando a tia dele, tomando banho. Aí diz que dessa vez o pai dele foi tão ignorante, bateu tanto na cabeça do Celinho, que o Celinho nunca mais foi o mesmo. Ele começou a ficar meio pancada da cabeça. Aí o que aconteceu com ele? Ele começou a ficar meio bobão, assim, já brincava com a gente via que não era mais ele. E umas conversas, assim, pé em cabeça, olha só, de tanta porrada que tomou do pai, ignorantão, né? Aí teve um tempo, aí depois passou uns dias, o Celinho apareceu desse jeito aí que vocês estão vendo aí, com a cabeça pelada. Aí que a gente soube, que a mãe dele contou, que ele começou por conta do trauma, do estresse que ele recebeu lá de ser flagrado pelo pai, ter apanhado e ter ficado de castigo, ajoelhado no milho, sem comer direito, e o pai trancava ele dentro de um quartinho escuro, sem luz, sem nada, o dia inteiro de castigo para ele aprender, porque disse que foi desrespeito com a família, com a minha irmã, que era a irmã, era a tia dele, a irmã do pai dele. O Celinho começou a arrancar cabelo por cabelo, assim, com ansiedade, né? Ele arrancava o cabelo. Às vezes ele tava com a gente ali jogando bolinha de gude, aí a gente via ele arrancando o cabelo assim, ó, com a mão, sangue frio, assim, a gente fica... Eu lembro que me dava calafrio de ver aquilo ali, ele se depilando com a mão, assim, ó, ele pegava uns... Às vezes, ele pegava fio por fio, às vezes ele pegava tufos, assim, pegava 3 dedos, assim, o polegar, o indicador e o médio, aí ele puxava, assim, com tudo e ficava esfregando, assim, o cabelo na mão, sabe? Sintoma pós-traumático mesmo, de pessoa que tá com trauma, com ansiedade. Aí, tanto que
Aí ele passou a não dormir mais, a mãe dele falou que ele não tava mais dormindo, ele passava o dia inteiro tossindo, a noite inteira tossindo, a gente escutava, tossia igual um cachorro doente, de nervoso, não era nem porque ele tinha problema problema pulmonar. A mãe dele falou, conversava com a minha mãe. A mãe dele fazia cocada e o Celinho e os irmãos saíam para vender, para ajudar em casa. Mas aí tava numa situação tão degradante que o Celinho não conseguia mais sair para vender cocada. Ele ficava o dia inteiro arrancando cabelo. Aí o que aconteceu? Ele ficou careca de tudo. Não tinha mais cabelo nenhum na cabeça dele. Aí quando acabou os cabelos da cabeça, ele começou a arrancar a sobrancelha. Quando acabou a sobrancelha, ele começou a arrancar os cabelinhos do sovaco dele que tava nascendo. Depois ele começou a arrancar cabelo de tudo quanto foi lugar. E por último, ele começou a arrancar os cabelos ali dos cílios. Aí a mãe dele conversando com a minha mãe falou assim, pô, leva esse menino no psicólogo, ele tá precisando. Foi o trauma lá que o pai bateu nele. Porque ele tava observando a tia, a tia tomando banho e brincando, né? O Celinho era um onanista crônico, que após a surra do pai, trocou o vício do onanismo pelo vício de ficar arrancando cabelo do corpo. Era surreal. Aí, ela levou ele no psicólogo, ele começou a tomar remédio, mas ele nunca mais foi o mesmo moleque que era. Já não brincava mais direito com a gente, só ficava sentado num canto rindo, olhando pro chão e se beliscando, se arranhando ou tentando arrancar os cabelos dele que tava na cidade. Aí começou a arrancar cabelo do nariz também. Nossa, foi uma loucura isso daí, muito triste. Aí eu e meu primo, dois idiotas na época, né? Eu e meu primo Renato. Renato, se você estiver vendo esse vídeo, desculpa aí, mas eu vou contar. Na época, eu e meu primo, a gente trocava cartas, né? Não existia e-mail, não existia internet. Vocês têm que lembrar que é no tempo da Idade da Pedra esse relato aqui. Então, eu e meu primo, a gente tinha como costume de brincar. Meu primo morava em Budas Artes. A gente trocava cartinhas relatando sobre o que tinha acontecido no nosso dia a dia e a gente fazia histórias em quadrinhos, um fanzine que a gente fazia. A gente fazia com toda a dedicação, assim, os fatos legais ou interessantes, traumáticos da nossa vida de adolescente, a gente transformava a história em quadrinhos e trocava por correio. Era muito legal isso daí. Eu tenho até hoje todas as cartas que meu primo me mandou e meu primo tem todas as cartas e desenhos que eu mandei para ele. A gente criou até uma empresa de mentirinha chamada Lar Creo, a Turma do Lar, que era a história sobre a nossa família, os personagens icônicos, engraçados aqui. Tio Zezão, tio Zezinho, meu pai, o pai dele, minha mãe, a mãe dele, nossas parentadas todas ali, caipiras do Paraná, a gente zoava, fazia história em quadrinho, né? Era um jeito, uma catarse, um jeito da gente se desestressar e se divertir e colocar a imaginação. E modéstia à parte, meu primo e eu desenhamos muito bem, mesmo sem ter curso profissional de desenhista. A gente fazia, eu tenho que mostrar pra vocês um dia esses quadrinhos. Aí a gente resolveu, eu contei pra ele essa história em carta, né, e fiz uns desenhos. Aí ele falou assim, vamos fazer uma historinha? Aí, tá, aí eu comecei a fazer, a gente fez o HQ dessa história do Celinho e o título era Batendo Uma. Aí a gente fez vários capítulos, assim, em que o Celinho sorrateiramente, à noite, enquanto a tia tava tomando banho e o resto da família tava dormindo, ele ia lá, ficava espreitando pelo buraco da fechadura e batia a punhetinha dele, gozava ali na maçaneta, no chão, na calcinha da tia. Só que a gente desenhava de um jeito muito explícito as cenas, né? A cena final, aí eu falei assim, ó, meu primo, na cartinha, ó, na próxima carta, eu vou te mandar a HQ completa, tá tudo feitinho, terminei aqui a nossa saga do Batendo Uma. Aí desenhei lá, tudo direitinho, a cena final era... Como que é? Eu coloquei uma coisa exagerada, né? Porque quadrinhos a gente pode exagerar. Aí eu fiz uma cena bem exagerada no final da saga. Mandei pro meu primo. Aí eu lembro que o correio tava em greve, eu acho, né? Aí como o pai do meu primo trabalhava na mesma empresa que a minha mãe, na fábrica ali embaixo, então meu primo pedia pro meu tio trazer a cartinha. Meu tio trazia a cartinha do meu primo fechadinha, entregava pra minha mãe, a minha mãe pegava e entregava pra mim, e vice-versa. Eu fazia a cartinha, entregava pra minha mãe entregava
pro meu tio e meu tio entregava pro meu primo. Aí, um belo desse dia aí, que eu mandei a saga completa, né? Com todos os desenhos explícitos e coloridos, eu tive todo o capricho de desenhar. Aí, eu peguei, dei pra minha mãe, entrega pro tio entregar pro Renato. Tá bom, minha mãe levou, aí na hora do almoço ela encontrou meu tio, deu a cartinha. Aí meu tio lá no meio da rodinha de seguranças da empresa, né, de funcionários, os funcionários, os peão, sabe como que é? Peão, né? Peão de fábrica. Começou, fulano, não sei não essa troca de cartinhas aí entre seus filhos, hein? Vai que eles são bichinhos, naquela época era muito preconceito. Aí meu tio, não, que isso, são garotos, rapazes muito religiosos, eles não são isso não, eles trocam cartinhas contando o dia a dia deles, faz uns desenhos. Abre aí pra gente ver, então mostra aí, vai saber se não tem sacanagem aí, esses anjinhos aí, pra mim isso é anjinho da sacanagem, esse seu sobrinho e seu filho, não boto fé nesses dois não, que eu já vi eles. Aí meu tio, não, que isso aí fica atazanando, abre, aí meu tio, tá bom, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês como meu sobrinho e meu filho são crianças inocentes, juvenis inocentes de Deus e não tem nada disso que vocês estão falando. Aí meu tio abriu a carta, pra quê? Tava lá a HQ completa da saga Batendo Uma, com desenhos explícitos. Aí a última cena tinha. Daí tinha o desenho do Celinho olhando a tia pelada, tinha o desenho da tia pelada no chuveiro, tinha o desenho do Celinho esporrando na maçaneta, tinha desenho do Celinho cheirando a calcinha dela, tinha desenho do Celinho apanhando, tinha desenho do Celinho arrancando os cabelos, tinha tudo que vocês podem imaginar do relato. Aí, o que aconteceu? Pegaram bem na cena final, que eu desenhei assim, o pai do Celinho pegando o Celinho pelo Bilal, arrastando assim, com o machado indo pro cepo e falou, agora eu quero ver se tu vai continuar fazendo isso, e o Celinho gritando. Aí quando a peãozada viu isso, não falei, anjinhos da sacanagem, a gente falou anjinho da sacanagem, aí ó, pagou com a língua, hein, fulano. Aí meu tio sem graça, constrangido, puto da vida, pegou o desenho, a HQ que eu fiz, enfiou no bolso, aí disse que quando chegou lá pro meu primo, vem cá, quero conversar com você, espalhou na mesa e falou, me explica o que significa isso aqui. Aí, meu primo não teve nem o que argumentar com aquele monte de desenho erótico, pornográfico, em estilo cartunesco, né? Aí meu primo contou tudo, aí meu tio cabeça boa falou, tá bom, guarda isso aqui e não mostra pra ninguém, mas não manda mais isso por carta, não. Fala pro seu primo não mandar mais isso, fala pro Homero não mandar mais isso pra você. Aí tá, aí meu primo guardou, ele tem até hoje isso daí guardado lá, às vezes ele me mandou as fotos pra relembrar, muito da hora, muito legal esse tempo aí. Ah, essa aí foi a história do Celinho. O Celinho nem sei como que tá hoje, porque em 93 eles já não moravam mais aqui, no bairro que eu moro, né? Se mudaram, foram embora pra outro local aí. Acho que foram voltar até pra Bahia, não sei, né? Mas daí ficou a lembrança eternizada, a história do Celinho. O menino que foi flagrado batendo uma punhetinha, apanhou tanto, foi tão traumatizado que ficou meio doido da cabeça. E eu e meu primo fomos castigados. A gente ficou um tempão sem poder ir na casa do outro e sem poder trocar cartinha. Até os adultos fazerem uma reunião entre eles, conversar com a gente e ver que não tinha nada demais, que era só a gente documentando, né? Uma forma da gente fazer uma catarse do nosso dia a dia, dos nossos medos, nossas apreensões, nossos desejos e planos. A gente transformava em quadrinhos, em revista em quadrinhos. Tanto que eu e minha irmã tinha uma revista em quadrinho, um fanzine que chamava, como é que é? Bebunzinho. Ela tinha o Bebunzinho e eu tinha um outro lá que eu esqueci o nome. A gente sempre gostei desse tipo de fazer esse tipo de conteúdo aqui. Desenhava, escrevia história. Tenho até hoje aqui guardado. Um dia eu mostro pra vocês. E eu e meu primo tinha isso. A gente tinha o Larcril, nossa empresa de cartoons. E a gente trocava cartoons. E essa foi a história do Celinho. Sem graça, né? Desculpa aí, pessoal. Então é isso aí. Fui.